Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre transitividade verbal. O primeiro verbo que nós vamos ver é o verbo intransitivo. É o verbo que não precisa de complemento para ser entendido. Vejamos os exemplos. O menino morreu. Vejam que após o verbo eu não preciso de complemento para entender a oração. A criança nasceu. Vejam, após o verbo, eu também não tenho o complemento. VI é o que, pessoal? É a abreviação de verbo intransitivo. Nós temos também o verbo transitivo, que ele se divide em verbo transitivo direto, indireto e verbo transitivo direto e indireto. Verbos transitivos é aquele que precisa de complemento para ser entendido. Então, vamos ver os exemplos? Primeiro, a abreviação, verbo transitivo direto. Carlos comeu o bolo. Vejam aqui o verbo, Carlos comeu. Qual é a pergunta que a gente faz para o verbo comeu? Comeu o quê? Comeu o bolo. Então, ele está precisando de complemento, verbo transitivo. E ele é direto. Comeu o quê? O bolo. Necessariamente, ele vem acompanhado do objeto direto. A mesma coisa aqui no segundo exemplo. Mariana comprou. Comprou o quê? Uma bolsa. Uma bolsa, objeto direto. E comprou, verbo transitivo. Precisa de complemento, verbo transitivo direto. Ok? Vamos lá. Agora, nós temos o exemplo do verbo transitivo indireto. Olha aqui a abreviação. VTI. Desconfiava de você. Olha como é diferente a pergunta que eu faço para o verbo. Desconfiava de o quê? Verifiquem que eu tenho aqui uma preposição. O que diferencia o verbo transitivo direto para o indireto é justamente a preposição que vem logo após o verbo. Então, desconfiava de o quê? Então, desconfiava é o verbo transitivo indireto e de o quê? Objeto indireto. Tati, só por causa desta preposição de? Sim, só por causa da preposição de. Segundo exemplo, ele foi para casa. Ele foi para onde? Qual foi o lugar que ele foi? Para casa. Vejam que eu tenho de novo a preposição para. Então, este verbo, ele exige a preposição. Então, eu tenho verbo transitivo indireto. E para casa, objeto indireto. Preposição para, somente por causa da preposição para. Então, o verbo transitivo direto, ele não vem com preposição. E o verbo transitivo indireto, logo após o verbo, ele é seguido por preposição. Vocês não podem se esquecer do quê? Das preposições. Vocês se lembram? Na aula, eu cantei aquela musiquinha para vocês do parabéns para você, né? É uma musiquinha bobinha, mas é uma música que nos ajuda a memorizar as preposições. Se vocês visitarem outros sites, vocês vão ver outras preposições, outras músicas com a memorização das preposições, tá bem? Então, vamos lá? A, ante, após, até, com, contra, desde, porém, para, perante, por, sem, sobre, trás. Lembraram-se? Espero que sim. E o último, o verbo transitivo direto e indireto, o VTDI.
Ele é tanto direto quanto indireto. Então, vejamos aqui este exemplo. A mãe escreveu a carta para sua filha. A mãe escreveu. Escreveu é o verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. A mãe escreveu o quê? Ela escreveu a carta. Então, aqui, objeto direto. E para quem ele escreveu? Para sua filha. Aqui eu tenho o objeto indireto. Por quê? Olha aqui a preposição, pessoal. Preposição para. Então, eu tenho os dois tipos de verbo. Eu tenho o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Então, o verbo escreveu, ele tem duas perguntas. Escreveu o quê? A carta. Para quem? Para sua filha, ok? Objeto indireto, preposição para. O outro exemplo, o chefe enviou. Enviou o quê? Enviou o e-mail. Olha outra pergunta. Para quem? Para o funcionário. Então, para quem? Para o funcionário. Objeto indireto. Por quê? De novo, eu tenho a preposição. Então, enviou, assim como de cima, é verbo transitivo, direto e indireto, porque eu faço as duas perguntas para o mesmo verbo, ok? Não esqueçam que eu tenho de novo a preposição. Tudo bem, pessoal? Então, esta foi a nossa aula sobre transitividade verbal. Fim. Tchau, tchau.